Primeiro ponto para você começar a enfrentar situações sociais que te causam medo. Delimite o seu medo. Que forma esse medo tem exatamente, né? A situação que você está evitando enfrentar, imagine ela com riqueza de detalhes. Do que é que você tem medo? Você tem medo que aconteça o que lá? Que as pessoas façam o que? Aquela pergunta, o que de pior pode acontecer? Né? Então, delimite bastante esse medo, imagine esse cenário. Esse é o primeiro passo para a gente começar a trabalhar esse enfrentamento do medo, tá ok? Então, façam primeiro essa visualização com detalhes, né? Então, vou dar um exemplo. Eu tenho muito medo de ir em determinada festa. O que eu tenho medo de acontecer lá? Eu tenho medo de chegar e ficar sozinho, chegar e não ter assunto, chegar e ter que cumprimentar as pessoas, ter que passar por elas, delimitar o medo, exatamente, porque a partir daí a gente consegue pensar em outras coisas, tá bom? Por que é tão importante a gente delimitar o nosso medo? Porque muitas vezes a gente sequer se permite essa parte, né? Então, a gente constrói várias crenças do que a gente não é capaz de fazer, do que não seria possível acontecer, e a gente não para realmente pensar sobre o assunto, né? Então, quantas coisas talvez você diz que nunca vai ser capaz de fazer, nunca você é capaz de flertar com alguém, iniciar um diálogo com alguém, chegar numa festa, mas eu nem paro para pensar exatamente como seria isso. Por que eu tenho medo que aquilo aconteça, né? Se eu chegar lá, e aí? Desenrola a situação, leve este medo até o final. Eu gosto muito de falar isso, né? Leve o medo até o final. Como que esse medo se desenrolaria, né? Essa situação se desenrolaria? Em quais momentos eu realmente acho que ia faltar alguma coisa? A partir dali, eu posso começar a imaginar como agir. Segundo passo, depois que eu delimitei o meu medo, então meu medo tem cara agora, é eu olhar o que é que me gera mais receio nisso. Então, se eu tenho medo de chegar, eu tenho medo que é da minha aparência, é das pessoas me olharem, eu tenho medo de ter que desempenhar algo ali naquele momento, né? Então, a partir do momento que eu entendo qual é a cena que eu tenho medo, eu posso começar a pensar quais os pormenores que eu deveria ou não deveria fazer alguma coisa. Então, eu preciso fortalecer a imagem que eu tenho de mim mesma, eu preciso trabalhar o desenrolar de alguma fala, como é que eu chego, como é que eu olho, como é que eu cumprimento. Então, entender exatamente aonde eu acho que está faltando eu desenvolver alguma questão, né? Então, também fazer uma listinha disso pode ajudar a gente a traçar um plano mesmo para enfrentar essa situação, né? Próxima dica, depois que você delimitou o medo, viu o que precisa desenvolver, então naquele cenário que eu acho que está faltando em mim, comece a pensar como treinar isso, né? Eu vou precisar buscar capacitação, eu vou precisar treinar habilidade social, eu vou precisar fazer as pazes com a minha própria imagem, né? Eu vou precisar vivenciar pequenas frações dessa situação, porque às vezes a gente está dentro de uma mesma situação, eu vou ter vários pequenos detalhes que eu preciso me habituar a enfrentar. Então, a gente picar isso em várias partes, né? Então, por exemplo, se me incomoda muito chegar num lugar e as pessoas simplesmente me olharem, eu preciso me habituar com o olhar das pessoas. Então, em que outras situações eu posso treinar essa habituação? Então, às vezes a gente fica focado em enfrentar determinado momento, mas eu posso treinar pequenas frações disso em outras circunstâncias, né? Então, você imaginar em quais outros cenários eu poderia estar enfrentando esse medo de ser olhado, né? Às vezes em coisas cotidianas do seu dia a dia, né? Não precisa ser nada mirabolante, né? Então, me acostumar a ser olhado ali na minha vizinhança, no elevador do meu prédio, né? Já é um início desse processo de, às vezes, fazer um enfrentamento maior, né? Então, começar com frações daquele todo que você imaginou, né? Então, tem várias coisas numa grande situação que a gente tem medo, e aí eu posso começar pelas miudezas, né? Por pequenas coisas, picar isso em partes, né? É um jeito de você também não achar que você tem que enfrentar tudo de uma vez, né?